E nós declaramos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, porque o Senhor está acelerando as coisas na nossa vida. Também oro, Pai, para que todo aquele que está doente fisicamente e emocionalmente seja curado agora. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E como está escrito nos Salmos, é Ele que perdoa pecados e quem sara doenças. Senhor, nós declaramos que nesse momento o Senhor está sarando pessoas. Que todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Toda alergia renda-se a Jesus Cristo. Todo problema no fígado, no rins, renda-se a Jesus Cristo. Todo problema no coração, nas juntas, renda-se a Jesus Cristo. Nós declaramos saúde divina tocando no corpo físico dessa pessoa. E como está escrito na Tua palavra, Pai, imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Senhor, nós cremos no poder da fé e pela fé nós declaramos saúde divina a cada pessoa. Saúde completa no corpo físico dessa pessoa. Oramos também, Senhor, por saúde na alma, que toda depressão vá embora, toda tristeza vai embora, toda angústia vai embora, toda insegurança vai embora, toda ansiedade vai embora, tudo aquilo que aflige a alma, que perturba a alma, vai embora, no nome de Jesus Cristo. Eu ministro vida de Deus sobre você, vida de Deus na tua casa, vida de Deus sobre você, vida de Deus na tua casa, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Deus é bom, Deus é bom, glória a Deus. Você pode dizer que Deus é bom? Deus é bom, e eu quero começar aqui dando um testemunho para a glória de Deus, do que Deus tem feito através dessas orações. Deus tem operado na vida de muitas pessoas. Eu recebi o testemunho do César. Profeta, eu fui diagnosticado com câncer de próstata, mas sempre assisti às suas lives e orei junto, confiando na providência de Deus. Continuei participando das orações e o Senhor Deus operou um milagre. Eu fui curado, para a honra e glória do Senhor. A Ele toda a glória, honra e louvor. Que Deus continue usando sua vida poderosamente. Glória a Deus. Eu lembrei de uma coisa agora, César. Meu pai tinha um amigo, quando a gente morava em Alegrete, lá no Rio Grande do Sul. E esse amigo do meu pai, ele era pescador, gostava de pescar e pegava muito peixe. E um dia, eu me lembro que eu era criança, eu perguntei para ele: você já pescou bastante peixe na vida? E ele disse: eu pesquei tanto peixe que se colocasse um peixe do lado do outro, talvez daria 40, 50 quilômetros. Ele falou isso para mim e eu achei o máximo. É claro que um pouco é história, né? É história de pescador. Mas eu posso garantir uma coisa para vocês, todos que estão aqui. Eu já ouvi tanto testemunho na vida, tantos milagres de Deus, que dava para escrever vários livros. E isso não é história de pescador. Isso é milagre mesmo. Aqui o testemunho do César. Me alegrei com o teu testemunho, César. Porque toda honra e glória a Jesus Cristo. Não se trata de nós, eu não curo ninguém, mas Jesus Cristo opera. E esses testemunhos, eles servem, sabe, para enobrecer a nossa causa. Porque toda honra e glória a Deus, se não houvesse testemunho, se não houvesse resultados, por que nós estaríamos na fé? Há resultado quando você aceita Jesus e você é perdoado, você sente o perdão de Deus. Existe resultado quando Deus entra no casamento e restaura. Existe resultado quando uma pessoa larga uma vida errada e começa a fazer as coisas certas. Existe resultado quando uma pessoa é curada, quando uma pessoa é liberta. Ou seja, tem muitas histórias aqui nesse mundo que são histórias. Histórias que não influenciam em nada,
Mas quando você ouve esses testemunhos, você vê que Deus tem feito uma coisa boa. Deus tem feito uma coisa boa através, sabe, do poder da oração. É por isso que nós oramos, porque nós vemos resultados. E eu quero profetizar aqui sobre a vida de cada um de vocês, que você verá resultados. Você verá resultados. Se quando criança eu fiquei impressionado com aquela história daquele pescador, então o que dizer então de como eu fico impressionado de tantos milagres que dava para escrever vários livros. Ontem eu estava conversando também com um casal e eles estavam dizendo para mim, eles falaram assim: profeta, é impressionante. As pessoas nos contam cada testemunho na portaria da igreja, no caso, porque ontem nós tivemos culto, e eles falando, as pessoas choram contando o que Deus tem feito na vida delas. E eu fico assim, glorificando a Deus, porque eu não faço nada, mas Jesus faz, certo? E eu estou apontando para Ele, eu estou dizendo, Ele faz, Ele opera milagres. É por isso que você tem que manter a sua fé em oração. É por isso que você tem que cada vez mais andar perto de Deus, porque você verá coisas maiores ainda. Amém? Quem anda em fé, quem acredita no poder da oração, vive milagres, vive o extraordinário. Amém? Eu quero agora nesse momento continuar a palavra que eu comecei pela manhã. Lembra da oração da manhã que eu falei que a geografia importa? Que não basta apenas você entender o lugar que você está, mas o tempo de Deus na sua vida. Bem, em João capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Por que a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria? Sabe qual que é a minha oração hoje? A minha oração é para que Deus me mostre os lugares que eu preciso passar. Deus me mostre com quem que eu tenho que falar. Ah, isso é tão poderoso, gente. A Bíblia diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. E o que aconteceu lá em Samaria? Lá ele encontrou a samaritana. Lá ele revelou a vida dela. Lá ele pregou para ela. E lá, glória a Deus, toda aquela cidade veio ter com Jesus. Ele pôde pregar para todos eles. Houve um avivamento na cidade. Houve um mover divino. As pessoas saíram das suas casas, foram até o lugar que Jesus estava. Foi algo sensacional. Existem lugares que é necessário a gente passar. Existem conexões, pessoas que é necessário a gente conversar com elas. E para alguns, tanto faz, tanto fez passar por alguns lugares, porque eles não têm o discernimento da importância de estar alinhado a um propósito divino, de estar alinhado à vontade de Deus, ao que Deus está querendo fazer. Talvez você não entenda por que você está nesse lugar que você está, mas e se é necessário você passar por isso? E se é necessário você trabalhar nessa empresa? E se é necessário, sabe, você se conectar a essas pessoas? Nós temos que discernir aquilo que Deus coloca como necessidade para a nossa vida, porque há um propósito por trás, há um esquema divino, há uma orquestra espiritual do Espírito Santo de Deus trabalhando em seu favor. Há um trabalhar, há um mover. E você tem que entender, existem coisas que é necessário você passar. Eu entendo que, olha só como que funcionam as conexões divinas. Há 3 domingos atrás, eu estava fazendo a oração da manhã, antes de ir para o culto da igreja, e eu recebi uma palavra de Deus a respeito de me conectar com uma pessoa. Entrei em contato com essa pessoa, ela viu que não tinha espaço na agenda dela, e eu continuei falando com ela na segunda-feira. Quando foi na segunda-feira, abriu espaço na agenda, e essa pessoa se tornou uma conexão de Deus na minha vida. E sabe por quê? Porque era necessário eu entrar em contato, era necessário,
sabe, eu conversar com essa pessoa e Deus preparou com que a agenda dessa pessoa falhasse para que ela pudesse estar comigo e eu pudesse ser abençoado? Você tem que entender que há coisas que é necessário, isso se chama o tempo de Deus e as movimentações do Espírito que estão conduzindo você às direções de Deus, à geografia de Deus, aos lugares que Deus quer que você esteja. Em Lucas capítulo 24, verso 49, a Bíblia diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus falou com 500 pessoas no monte, mas só 120 permaneceram no cenáculo. E então, enquanto eles estavam lá orando e obedecendo a palavra de Jesus, a direção que Jesus tinha dado, o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e veemente, encheu o lugar, todos foram cheios do Espírito Santo, a glória de Deus manifestou, eles oraram na glória de Deus. Eles oraram no poder de Deus, por quê? Porque era necessário que eles estivessem no lugar que Deus queria que eles estivessem. Era necessário. Você entende isso? Deus já me usou várias vezes assim, quando eu entreguei palavras para pessoas nos lugares mais esquisitos, lugares que eu não estava nem pensando em revelação, em profecia, em poder de Deus, e ali Deus me usou. Eu não precisei, estar de terno, eu não precisei estar de sapato, eu não precisei estar pregando. Deus colocou aquela pessoa no meu caminho e eu chamei a pessoa e eu disse: posso falar algo de Deus para você? E então eu compartilhei algo de Deus para aquela pessoa. E assim tem sido na minha vida. Muitas vezes me reúno numa reunião de negócios e no meio de tudo eu paro e digo: eu tenho uma coisa de Deus para te falar? Eu posso te falar? Porque eu entendo, das coisas do Espírito, de quando Deus nos movimenta para certas coisas. Deus nos movimenta para certas coisas. Hoje, eu não sei se você acompanhou a minha oração pela manhã, mas quando eu estou ao vivo e Deus me usa em revelação, Deus me deu um sobrenome totalmente diferente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sem entrar em detalhes. Eu acredito que Deus encontrou um endereço. Deus encontrou o endereço certo, a pessoa certa. Porque nada é por acaso, existe um propósito de Deus e entender que algumas coisas é necessário a gente estar com algumas pessoas, é necessário a gente estar em alguns lugares. Por isso que você tem que orar a Deus. Orar para quê, profeta? Você tem que orar para que Deus conduza você debaixo do governo dele. Você tem que dizer a Deus: Senhor, eu me rendo a Ti. A nossa oração da manhã tem que ser: Senhor, eu me rendo a Ti. Cumpra em mim o Teu propósito, me conduza no dia de hoje. Isso é uma das coisas que eu mais amo orar. Senhor, me conduza hoje, Senhor, me dirige hoje. Porque eu sei que Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas, Deus nos conduz aos lugares necessários para nós estarmos. Você acredita nisso? Tem promessas de Deus que virão, se você compreender o lugar que Deus quer que você esteja e o tempo das coisas aonde Ele quer que você esteja. Amém? Eu vou continuar essa mensagem na oração de amanhã, porque eu tenho mais a compartilhar com vocês exatamente sobre essa palavra, da importância das direções de Deus na nossa vida. Eu deixo essa palavra no teu coração, amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, e me ajude a compartilhar. Semeia em 12 pessoas agora. Assim como eu estou semeando na tua vida, semeia também. Nós não podemos ser um mar morto, onde tudo que chega em nós morre em nós, não. Nós precisamos ser um rio de vida, certo? Você está sendo abençoado, abençoe, pega o link da oração, mande para os teus amigos, para os teus parentes, nos grupos que você está, certo? Deixa Deus te usar, Deus vai te usar, amém? Deus vai te usar, semeia na vida de alguém que isso vai voltar para você. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora,
Vamos andar juntos em nome de Jesus. E rapidamente quero falar para você desses 2 livros aqui extraordinários, O Profeta e Seu Lugar de Oração. Esse aqui é um livro de oração onde eu te ensino a fazer vários tipos de oração e como a vida de um intercessor pode abençoar a vida de muitas pessoas. Você não tem ideia do poder da oração. Esse livro aqui vai te ajudar muito nisso. Também o meu devocional, certo? Esse devocional aqui é incrível o que Deus está fazendo através dele. Aqui o versículo bíblico, as direções proféticas, a oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você escrever a punho, certo? Então cada dia você vai pegar uma caneta e você vai escrever a sua oração, certo? Você vai escrever a sua oração, você vai orar por você. E não te esquece de orar por mim também. De vez em quando lembra de mim e escreve meu nome aí, tá bom? Então você pode adquirir esse livro através do nosso site www.profetavinicius17.com.br. Também quero dar um aviso a todos que já se inscreveram para o evento Norte Certo. Dia 3 e dia 10 nós vamos ter 2 encontros online, certo? Então empreendedores de sucesso, cristãos, pessoas que são influentes, pessoas de governo que estão me escutando, não te esqueça que amanhã você tem um encontro comigo, certo? Amanhã às 19 horas. Vai ser incrível esse encontro, em nome de Jesus, tá bom? E se você ainda não se inscreveu para o Norte Certo, dá uma olhada lá no meu site, tá lá, faça sua inscrição, vem estar conosco. Vai ser dia 13 e 14 de dezembro presencial e online. Mas dia 13 e dia 10 nós vamos ter 2 encontros online que vai ser incrível, em nome de Jesus, tá bom? Então tá aí o convite. Ore a Deus, se for para você participar, vai ser bênção. Se não for, ore por nós, ok? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91 agora, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer um ato profético agora. Tá pronto aí? Escreve aqui nos comentários. Que o Senhor me conduza a partir do dia de hoje. Escreve exatamente isso, certo? É um ato profético. Escreve aí, que o Senhor me conduza a partir do dia de hoje. Você se rende a Deus? Você quer deixar Ele conduzir a sua vida? Você não tem ideia do que você está falando para Deus aí. Mas eu vou lhe dizer, é a melhor coisa do mundo, ser conduzido por Deus. Amém? Você acredita nisso? Então escreve aí. Escreve aí com toda a sua fé, tá? Coloca o dedinho no celular aí, escreve aí nos comentários. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e se você está com alguma necessidade, tá com alguém próximo de você doente, nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu invoco o teu poder em favor de cada pessoa que está orando agora. E a minha oração, Jesus, é para que o Senhor toque com o teu poder na vida dessa pessoa. Toque com teu poder na sua casa. Toque com teu poder nessa família. Eu oro em nome de Jesus para que todo tipo de influência maligna cesse completamente. Que cesse agora no nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir a Ti que o Senhor traga uma aceleração divina a essa vida.
e que o Senhor conduza a vida dessa pessoa com poder. Leve-a a lugares certos, leve-a às pessoas certas, leve-a às portas certas, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. E eu oro agora para que toda doença renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda influência do mal renda-se a Jesus Cristo e ao seu poder. Senhor, eu te peço, envolva esta casa no teu propósito e no teu poder. Meu Deus, traga um avivamento nessa casa, que a presença de Jesus Cristo entre nessa casa, a presença de Jesus Cristo entre nessa vida agora. Eu declaro a tua bênção, eu declaro a tua paz, eu declaro que a bondade, a fidelidade, a misericórdia do Senhor vão cercar a você, vão cercar a tua família. O Senhor levanta muros de proteção ao teu redor. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é nosso escudo, nosso socorro bem presente. E eu oro agora para que toda pessoa que está amarrada num vício, que está amarrada num pecado, que está amarrada numa situação errada, que está amarrada a uma parceria errada, Senhor, nesse momento desfaz as amarras espirituais, tira a ceguez, tira a influência do mal de sobre essa pessoa, no nome de Jesus Cristo agora. Senhor, eu abençoo esta vida e eu declaro paz a ela, prosperidade e vida de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Você pode dizer amém? Diga aí amém. Obrigado, Jesus. E deixa eu falar para cada pessoa. Estou olhando para você agora. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus te ama. Não desista da tua vida. Jesus te ama. Jesus tem propósito na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até logo mais, se Deus quiser. Um forte abraço e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Pai, um tempo de grande avanço, um tempo de milagres, e que tudo aquilo que não foi resolvido no dia de hoje venha a ser resolvido, Senhor, durante essa madrugada, venha a ser resolvido nos próximos dias, no nome de Jesus. Oramos porque sabemos que o Senhor cuida de todos os nossos assuntos e que certamente está preparando novos começos, novas portas e muita saúde. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque em nós os frutos do Espírito e que haja em nós mais generosidade, mais amor, mais paciência. Oramos também, Senhor, para que o Senhor tire do nosso coração tudo aquilo que não te agrada. Queremos limpar o nosso coração. Perdoamos aqueles que têm nos ofendido, perdoamos aqueles que nos perseguem e continuamos, Pai, focados no nosso propósito. Te pedimos, cobre a nossa família com o teu precioso sangue. E aquele que está cansado, desanimado, se sentindo fraco, que nesse momento receba um óleo fresco sobre a sua cabeça. Que haja um renovo de forças. Sim, Pai, eu te peço um renovo de forças sobre a vida do teu filho e da tua filha. Oro também, Senhor, pelas crianças, para que o Senhor traga alegria para as crianças, traga proteção para as crianças e livre-as de toda a maldade e iniquidade desse mundo, em nome de Jesus. Também oramos para que a paz de Jesus se estabeleça na nossa casa, se estabeleça no nosso ambiente de trabalho e que tudo o que fizermos prospere para a glória de Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. A Bíblia nos diz que nós precisamos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Quando Satanás quer destruir uma vida, ele envia uma pessoa para o caminho da gente. Por isso que nós precisamos ter discernimento espiritual. Quando o diabo quis destruir o chamado de Sansão, a vida de Sansão, ele enviou uma Dalila para o caminho de Sansão. Quando o diabo quis ter abertura na família de Davi, ele enviou uma Batseba
no caminho de Davi. Eu tenho certeza de uma coisa, por mais que nós sejamos responsáveis pelas nossas ações, o inimigo tenta manipular o coração de pessoas e situações ao nosso redor para que nós venhamos cair no laço dele. Então, o homem peca, mas o diabo monta a mesa e prepara a cadeira para que o homem sente e se banqueteie da tentação, do laço do passarinheiro. Nós oramos sobre isso. O Salmos 91 é um salmo de proteção e ele fala sobre o laço do passarinheiro. Ele fala sobre a armadilha do inimigo. E em outra tradução, a Bíblia chama esse laço do passarinheiro como se fosse preparado por um caçador. Deus nos livra do caçador. O que é um caçador? Já parou para pensar? Você já viu nos filmes um caçador? Um caçador, ele está à espreita. Ele está esperando uma oportunidade para abater o seu alvo. Satanás, ele espera exatamente isso, uma oportunidade para abater uma presa, para abater uma pessoa, uma família. Por isso que nós temos que estar em oração e discernir quem entra na nossa casa, quem entra no nosso escritório, quem entra na nossa vida. Não se engane, seja simples no sentido, de ser hospitaleiro com as pessoas que se aproximam, ser cordial, ser bondoso, mas não perca a vigilância. Muitas famílias foram destruídas por pessoas que foram enviadas para trabalhar na sua casa, pessoas que foram enviadas como amigas, pessoas que foram enviadas, para estarem lado a lado no trabalho. É aí que nasce, eu posso dizer, o laço do passarinheiro. Por isso, não perca tempo da sua vida investindo em amizades que Deus já mostrou para você que são laços. Amizades que são interesseiras e principalmente pessoas que são egoístas. Pessoas que são egoístas. Venha a abrir os teus olhos para pessoas que pensam só nelas. Pessoas que só pensam no bem-estar delas, elas estando bem, que os outros se deem mal. Esse tipo de pessoa que é egocêntrica, ela é um perigo ter no seu ciclo de relacionamento. Eu acredito que o egocêntrico é um problema, o orgulhoso é um problema e o fariseu também é um problema. Porque o fariseu, ele olha para os defeitos dos outros, mas não olha para os seus próprios defeitos. Toda pessoa, toda pessoa que só acusa, que só ataca, que só sabe falar mal, é uma pessoa que tem um sério problema, não é confiável. Você já parou para pensar a dor de uma traição? A dor que é ser traído, a dor que é, você ser abandonado pelo caminho, a dor que é você ter uma decepção com uma amizade, com um relacionamento. Términos são doloridos. Amizades que se desfazem é uma coisa ruim para o coração, ruim para o ambiente, ruim para os negócios. Quando se tem negócio com um sócio, com uma pessoa que você se dava bem e de repente você descobre que aquela pessoa era uma cobra, que aquela pessoa não era uma pessoa confiável. É por isso que preste bem atenção com quem você tem feito alianças. Com quem você tem feito alianças, quais as mesas você tem sentado. Eu tenho falado sobre isso nesses dias, porque o que tem de gente que chega para mim e tem dito, eu tenho problema com meu sócio, eu tenho problema com a minha sócia. O que tem de gente que tem dito para mim, que tem tido perdas estratosféricas financeiras, porque colocaram pessoas erradas para dentro do seu negócio, para dentro da sua casa. A contaminação sempre vem por meio de alguém. A contaminação. E um detalhe, uma coisa que eu quero falar para você, que Deus agora me trouxe a lembrança. Tenha cuidado quando você está em reuniões onde as pessoas fazem você se sentir à vontade e você começa a abrir
projetos e planos do seu coração. Porque há pessoas que estão ali para roubar os teus projetos. É por isso que nós temos que pedir a Deus, Senhor, coloca uma trava, um guarda na minha boca, para que quando eu estiver com amigos, quando eu estiver em um churrasco, em uma janta, quando eu estiver com pessoas da minha família, que não seja tudo que eu deva falar, não seja tudo que eu deva abrir. Por isso, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa discernir a tua perfeita vontade. Me dá entendimento para que eu possa compreender o que é a tua vontade e o que não é a tua vontade. Você tem que orar a Deus, porque pessoas podem te prejudicar mais do que você imagina. A inveja, ela motiva pessoas a te atrapalhar. A inveja motiva pessoas a falar mal de você. A inveja motiva pessoas para te roubar. Por isso, peça a Deus que Deus mostre para você quem é de verdade e quem está ali apenas porque quer alguma coisa de você. Entenda que se você não tiver um relacionamento profundo com pessoas que querem apenas lhe usar, tudo bem, você vai servir aquela pessoa, mas se aquela pessoa quiser se aproximar para arrancar mais do que é devido, tenha cuidado. Tenha cuidado, principalmente com aquelas pessoas, sabe, que são bajuladoras. Ou aquelas pessoas que não são bajuladoras, mas elas só ligam para você, elas só lembram de você quando elas estão passando por algum aperto, por alguma dificuldade. Nós precisamos investir o nosso tempo em pessoas, sabe, que estão recebendo de nós, porque é uma coisa boa semear, mas que essas pessoas também, de alguma forma, elas têm uma gratidão, de alguma forma, elas te abençoam também, porque o mar morto, eu tenho falado nas minhas lives sobre isso, o mar morto é aquela pessoa que só sabe receber, e nós estamos muito mal acostumados. A vida não é só receber, a vida também é dar, a vida é semear. O princípio da colheita é semear, colher, desfrutar e depois voltar a semear. É assim, o princípio da vida é esse, semeia, colheia, desfruta, depois volta a semear. Se não está acontecendo esse ciclo saudável nos teus relacionamentos, tem alguma coisa errada. Aonde você só semeia e não tem colheita nenhuma. Aonde você só semeia, sabe, e não desfruta de nada daquele relacionamento, daquela amizade. Eu fiquei até mesmo, sabe, assustado. Eu estava lendo um livro e essa pessoa escreveu assim: há pessoas que são parasitas na sua vida. Eu levei um susto com aquilo, porque chamar um ser humano de parasita, sabe, aquilo ali me trouxe um desconforto. Mas quando eu parei para pensar, sabe, ao longo da nossa vida, há pessoas que são tipo um parasita. Tipo um parasita. Elas não são um parasita, mas elas são tipo um parasita. Por quê? Porque elas só sabem tirar. Elas só sabem tirar, elas só sabem ficar descontentes com você, elas só sabem julgar você, elas só querem de alguma maneira ter algum, sabe, usufruto da sua amizade, do seu relacionamento, mas elas mesmo não dão nada. Há pessoas que você pode dar rios e rios de dinheiro para ela nunca vai reconhecer aquilo que você faz por ela. Não importa o quão bom de coração você é, não importa o quão você se esforça, há pessoas, sabe, que elas não são gratas pelo seu tempo, não são gratas pela sua atenção, não são gratas pelo seu trabalho. É por isso que nós precisamos administrar o tempo que nós estamos investindo na nossa família, com os nossos amigos e com terceiros. Na nossa vida, nós precisamos administrar, porque pessoas vão querer roubar o seu tempo. Pessoas vão querer, sabe, de alguma maneira, sugarem você ao máximo, porque tem pessoas que lhe seguem por aquilo que você pode dar a elas, certo? Por aquilo que você pode dar a elas, e não por quem você é, e não entendem o propósito de Deus de terem colocado você na vida delas. Por isso
Quem celebra a amizade que tem com você, de alguma maneira vai te ajudar, de alguma maneira vai te abençoar. Certo? Eu tenho dito para as pessoas nas minhas orações. E você que me acompanha pela televisão, inscreva-se no nosso canal do YouTube para que você ouça tudo o que eu digo lá nas minhas orações. Eu tenho dito para as pessoas que nós não podemos só receber. Nós temos que compartilhar aquilo que é bom. Assim as pessoas me ajudam também a cumprir o meu propósito. Por isso, sempre que eu disser para você compartilha, você não tem ideia como você vai estar abençoando a vida de outras pessoas. Na vida não é só receber, na vida também é aprender a dar. Amém? Não é só receber, na vida tem que aprender a dar. Isso é o princípio de Deus. Semeia, colhe, desfruta, depois semeia de novo. É o ciclo saudável da vida. É o ciclo saudável da vida. Amém? Por isso, aprenda a devolver a gentileza. Aprenda a devolver o amor. Aprenda a devolver a semeadura na sua vida. Aprenda a ser uma pessoa tão grata, que transborde de tal maneira na vida dos outros, que as pessoas olhem para você e digam assim, puxa, essa pessoa, ela é vida, porque ela recebe, mas ela dá também. E isso é importante, nós discernirmos em nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra Deus tenha falado com você, amém? Nessa palavra. E quero pedir a você que está me ouvindo nesse momento que você compartilhe com 7 pessoas agora essa oração. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para os grupos de família. Se você tem redes sociais, coloca lá, pega o link da oração e compartilha nas suas redes sociais. E eu quero mostrar para você isso aqui. Ó. Aqui dentro eu tenho 3 pedidos. Eu tenho 3 pedidos que eu fiz a Deus nesse papel aqui. E nós fizemos um propósito de orar às 6 e 7 da manhã e às 18 horas apresentando nossos 3 pedidos a Deus. Eu escrevi os meus 3 aqui. Você vai pedir um novo começo, você vai pedir uma nova porta a Deus e você vai pedir algo pela sua saúde ou pela saúde de outra pessoa, certo? E nós vamos apresentar a Deus hoje na oração. Então pega aí uma caneta e pega um papel e escreve. Por 7 dias nós vamos apresentar a Deus sem quebrar. Amém? Nós vamos apresentar sem quebrar a Deus esses pedidos de oração. Estamos no propósito 50 dias, mas o Senhor me tocou, sabe, de escrever, porque a Bíblia diz, escreve a visão. Eu escrevi meus pedidos aqui. Então eu creio, Deus vai nos responder. Antes de declarar o Salmo 91, eu quero rapidamente falar dos meus livros que têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Você já conhece meu site? www.profetavinicius7.com.br. Adquira nossos livros lá no nosso site. E também temos agora reflexões diárias. Olha que chique! Temos agora reflexões diárias lá no meu site. Não tenho 7 dias por semana, mas são 5 dias por semana e que vão abençoar a tua vida poderosamente. Dá uma olhada lá no nosso site, acompanha nosso site, porque certamente você vai ser muito abençoado. E amanhã, 6 e 7 da manhã, eu tenho um anúncio muito importante para dar aqui para vocês. Tá? Amanhã, 6 e 7 da manhã, eu tenho um anúncio muito importante para dar para vocês. Quero pedir que você se organize para estar na oração amanhã de manhã comigo. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Salmos 91, deixa eu declarar esse salmo aqui. Enquanto isso, não esquece o teu papel. Escreve aí os teus 3 pedidos em nome de Jesus. Certo? Você pode colocar aqui nos comentários os teus 3 pedidos, não tem problema, mas mesmo assim eu gostaria que você escrevesse num papel, certo? Inclusive estou colocando aqui dentro da minha Bíblia esse papel aqui e estou apresentando diante de Deus. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu só mostrar uma coisa para você aqui. Eu recebi um testemunho da Maria e ela escreveu assim: Graça e paz, eu sou Maria, há 18 anos sofria com bronquite asmática. O meu nariz era obstruído, fiz a campanha da justiça e fui totalmente curada. Não uso mais medicamentos e o meu nariz foi restaurado. Fui liberta da ansiedade e do refluxo e minha família se converteu ao Senhor Jesus. Glória a Deus, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Deus é poderoso! Ontem uma mulher veio me procurar no início da reunião e ela disse: profeta, o senhor lembra que eu estava numa escola de profetas e o senhor profetizou que meu marido iria se converter? E eu disse para ela: olha, eu não lembro, porque são tantas pessoas que já cruzaram a minha vida. E ela disse: está aqui o meu marido. E agora ele é profeta do Senhor também, Deus fala com ele. Estava ela e o marido na fila, eu assinei os livros deles. Deixa eu lhe dizer, gente, você não tem ideia como Deus opera numa oração, numa palavra profética. Eu amo o profético, porque olha, as coisas que eu ouço são incríveis. É por isso que eu tenho fé nesse meu Deus, que pode todas as coisas, que pode reverter situações. Olha só, 18 anos sofrendo com bronquite asmática. 18 anos sofrendo com bronquite asmática. Deus cura, Deus opera milagres. Ele é um Deus de maravilhas e você tem que orar por mim. Você tem que orar por mim. Estamos em várias frentes hoje. É rede social, é televisão. Agora eu estou entrando em programa de rádio. E ainda sirvo a Deus na igreja. Todo domingo estou na igreja. Deixa eu lhe dizer, você precisa orar por mim. Eu preciso da sua oração. Amém? Deixa agora eu apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração, certo? Pegou e já escreveu teus pedidos? Levanta assim, junto comigo e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando com fé. Meu Deus, Tu és um Deus de milagres. E eu quero te pedir, libera milagres aqui nessa oração. Milagres extraordinários, maravilhas. Que coisas incríveis aconteçam agora em nome de Jesus Cristo. Eu oro cancelando todo tipo de plano maligno contra a vida dessa pessoa. Eu oro desfazendo todo espírito de acidente contra ela e contra a sua casa. Oro agora para que esta casa seja totalmente protegida e coberta com o sangue de Jesus Cristo. Declaro por terra agora todo tipo de programação maligna, de praga lançada, de plano do inimigo, que seja quebrado e cancelado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oro desfazendo todo o laço do diabo contra a vida dessa pessoa, desfazendo todo tipo de ataque espiritual contra essa casa. E eu abençoo esta família para que a Tua mão de poder repouse sobre eles. Também oro, Pai, apresentando a Ti nossos pedidos, novos começos, novas portas e muita saúde. Oro, Senhor, para que toda infecção e inflamação, dores, alergias, todo tipo de problema hepático, todo tipo de problema nos nervos, todo tipo de problema na coluna, nas pernas, nos braços, no pescoço, na cabeça, em nome de Jesus, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Eu declaro agora, no nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade está totalmente submissa ao poder de Jesus Cristo. Eu declaro a cura sobre a vida dessa pessoa e oro pelas pisaduras de Jesus, que ele seja curado.
totalmente, completamente, que ela seja curada totalmente, completamente, que as feridas no corpo desapareçam, os roxos no corpo desapareçam. Eu oro por uma restauração total e completa na vida dessa pessoa. Também oro, Pai, abençoando pessoas que estão pedindo novas portas financeiras, pessoas que estão pedindo novos começos, que quebraram ou que estão endividadas e que estão pedindo um novo começo, querem recomeçar. Talvez não haja força humana para essa pessoa recomeçar. Talvez não haja recursos para essa pessoa recomeçar. Mas eu profetizo que vai haver um novo começo. Vai haver força sobrenatural de Deus sobre a tua vida e vai haver recursos que Deus vai colocar nas tuas mãos para você recomeçar. Eu quero declarar em nome de Jesus e quero chamar a existência no nome de Jesus, como está escrito lá em Hebreus, Pai. Eu quero chamar pela fé, pela minha fé, eu quero chamar a existência todo o recurso que não está no caminho dessa pessoa. Toda a ferramenta que não está no caminho dessa pessoa, eu quero orar para que isso venha para as nossas mãos em nome de Jesus. O que falta, Senhor, para realizarmos o nosso propósito, o que falta para cumprirmos o desenho de Deus para nós, traz para as nossas mãos, Pai. Traz para as nossas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga comigo, eu creio em nome de Jesus. Ó, tô pegando... É um ato profético, tá? Estou colocando aqui e eu vou continuar em oração por esses meus 3 pedidos, crendo que o meu Deus é um Deus de milagres. Amém? E que é um Deus de novos começos, em nome de Jesus Cristo. Quero pedir para você compartilhar essa oração agora com 7 pessoas. Seja generoso, seja um compartilhador. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Amém? E lembrando a todos que amanhã, 6 e 7 da manhã. Eu tenho um anúncio muito importante aqui e eu gostaria que você não perdesse. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Até mais.